bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus derrame bênçãos abundantes sobre tua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, é muito bom para nós, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Deus, Ele nos tem sustentado independente da situação, independente do momento que temos vivido. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Deus, Ele nos sustenta independente de passarmos por vales, por montes ou por deserto, porque o Senhor está conosco. Vamos ao nosso tema, Vale de Baca ou Vale das Lágrimas. Nosso texto base está em Salmo número 84, verso 6, que diz: passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vale, no sentido geográfico, é uma depressão ou uma planície entre montanhas, uma planície à beira de um rio. A Bíblia ela nos mostra diversos vales e neles sempre aconteceu uma forma de vermos o agir de Deus, ou seja, o Senhor nos vales, Ele muda situações, Ele faz acontecer milagres. E segundo os estudiosos, a cidade de Jerusalém, ela é construída no vale e era cercada de colinas. A região montanhosa da Judéia, havia montes altos ao redor dela, como por exemplo o Monte das Oliveiras. Jeremias capítulo 21, verso 13, olha o que o Senhor fala: eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Trouxe esse versículo para entendermos que Jerusalém, ela fica entre os vales. Mas Salmo, no número 125, verso 1 e verso 2, nos mostra também. Vamos ler? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Olha o verso 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que Deus tremendo, um Deus que está conosco independente do momento em que nós vivemos. Nós vamos nos lembrar de alguns vales citados na Bíblia. Por exemplo, o Vale da Visão. O Vale da Visão é o lugar onde Deus falava com os profetas, principalmente Deus falando através de visões, por isso que tem esse nome. Isaías capítulo 22, verso 1 fala: peso do Vale da Visão que tens agora, pois com todos os teus subiste aos telhados. É interessante a gente parar para pensar, mas no Vale da Visão, Deus falava com os seus profetas. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus que fala conosco ainda hoje. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio de profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Deus ainda fala. O Vale de Gerar era o lugar onde Isaac ele abriu os poços, ele encontrou água, foi abençoado por Deus. Era o lugar que Deus tirou as afrontas de Isaac, após o rei dos filisteus Abimeleque ter mandado Isaac se afastar deles. Gênesis capítulo 26, verso 22, que diz: Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse.
Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Ah, como Deus abençoa o povo dele, não importa que tipo de situação, não importa que tipo de circunstância o povo de Deus esteja passando, porque Deus é com o seu povo. Vamos lembrar do Vale de Beraca ou Vale da Bênção. Nós temos um estudo no nosso canal sobre esse tema. O povo de Israel, ele estava para enfrentar um grande exército, mas o Senhor lhes disse que não precisam lutar, pois a peleja era de Deus. Antes deles saírem para enfrentar aquele exército, eles tiveram uma atitude. Eles começaram a adorar ao Senhor e o Senhor agiu. Enquanto eles adoravam o Senhor estava agindo. O Senhor desbaratinou o exército do inimigo. E a gente vê, após eles saquearem aquele inimigo, eles voltaram para o Vale da Bênção, para o Vale de Beraca. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 26. E ao quarto dia se ajuntaram no Vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até ao dia de hoje. No Vale de Beraca, Deus abençoou aquele povo. Deus deu vitória sobre um grande inimigo. Lembre-se, enquanto eles louvavam ao Senhor. Existem outras citações de vales na Bíblia, mas vamos ficar com o nosso texto base, aonde fala o Vale de Baca. Esse vale é conhecido também por outros nomes. Vamos ver, por exemplo, Vale das Lágrimas, Salmo 84, verso 5 e verso 6. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas, que é o Vale de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Olha que tremendo, quando a gente vê que no Vale de Lágrimas, o que o Senhor faz? Ele ajuda a que este vale seja convertido num lugar de fontes. Glória a Deus! Mas também o Vale de Baca é conhecido como Vale Árido, Salmo 84, verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Nós vimos que ele é conhecido como Vale de Lágrimas, ele é conhecido como Vale Árido, mas é também conhecido como Vale do Choro. Salmo 84, verso 6, estou trazendo algumas versões bíblicas para você entender. Quando passarem pelo Vale do Choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Louvado seja Deus! É isso que Deus quer fazer conosco quando nós passarmos pelo Vale do Sofrimento. Ainda, o Vale de Baca também é conhecido como Vale das Lamentações ou Vale das Balsameiras. Justamente porque no Vale de Baca existia uma espécie de árvore chamada balsameira ou álamo. Essa árvore, ela vertia um certo bálsamo e as gotas desse bálsamo se assemelhavam a lágrimas. Olha que interessante! Essa resina que era vertido nesta árvore, ela tinha um cheiro muito agradável, por isso que era um bálsamo. Já os peregrinos, eles não viviam em Jerusalém, mas eles vinham a Jerusalém em época de festa
Para eles chegarem em Jerusalém, eles tinham que atravessar o Vale de Baca. Era um vale longo, de difícil travessia. Nesse vale não havia água, mas havia muitos perigos. Não era um vale fácil para ser atravessado. Geralmente é comparado com a nossa caminhada cristã pela dificuldade que os peregrinos tinham em atravessar esse vale. Filipenses no capítulo 3, verso 20 nos fala: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nos aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus. Nós sabemos que nós estamos numa caminhada, nós sabemos que em muitos momentos nós passamos por dificuldades, mas nós sabemos que nós vamos atravessar esse vale e nós vamos chegar à nossa terra prometida, à nossa Canaã celestial, assim como os peregrinos chegavam a Sião. Nessa caminhada, nós vemos que existem muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas lutas, mas o nosso Senhor Jesus, Ele deixou isso para nós, já nos mostrando, já para nos avisar. João capítulo 16, verso 33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Você se lembra quando os peregrinos eles atravessavam pelo Vale de Baca? O que no nosso versículo que nós lemos várias vezes fala que ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. E aí nós olhamos para a palavra que o Senhor Jesus falou: para que em mim vocês tenham paz, para que possamos passar pelas dificuldades com a paz que vem de Deus, com essa paz que excede todo entendimento. Vamos ver um exemplo de alguém que perseverou nas dificuldades e venceu. Vamos pegar Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nessa caminhada, nesse deserto, nesse vale de Baca, pode ter certeza, nós vencemos porque o nosso Jesus venceu. Nós não podemos desviar do nosso foco, do nosso objetivo. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas daqui da terra, muito menos devemos nos distrair com os negócios daqui. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Vamos pensar nas promessas que o Senhor fez a cada um de nós, promessas de vitória, promessas de bênçãos. Não vamos ficar olhando esse vale de sofrimento, esse vale de lamentação, esse vale de lágrimas. Ainda Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, ele diz: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Para um pouco para pensar, olha o que Deus fala. Se estivermos com o nosso olhar fixo aqui nas dificuldades, aqui nas tristezas, aqui nas perdas que nós sofremos, nós não vamos conseguir. Mas se estivermos, como Paulo fala, fixando o nosso olhar naquilo que não enxergamos, nós sabemos que o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso, que o que Deus tem preparado para nós é eterno, e tudo aqui, o que vemos, é passageiro. Os peregrinos, quando eles passavam pelo Vale de Baca, eles sofriam, muitos precisavam cavar poços para ter água, muitos eles caíam no caminho porque era um terreno sinuoso ou eles desistiam.
Olha, muitos não suportaram passar pela dificuldade, mas em compensação, muitos olhavam para o Senhor, muitos iam avante, cheios de esperança, cheios de fé e alegres. Sabe por quê? Porque a esperança deles era em chegar no lugar que eles adoravam ao Senhor, era chegar em Sião, e eles tinham esse desejo ardente de chegar na presença de Deus, de buscar o Senhor, e o culto era somente em Jerusalém, e eles sabiam que Jerusalém estava perto. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Nós precisamos estar focados no que o Senhor tem prometido para nós. Precisamos, assim como esses peregrinos, estar olhando o que nós vamos alcançar. Eles esperavam chegar em Jerusalém terrena e nós esperamos a Jerusalém celestial. Glória a Deus! Precisamos estar sempre pedindo direção de Deus, precisamos sempre estar sendo dirigidos por Deus. No Salmo 73, verso 24 diz: Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. E no fim nós vamos chegar a Canaã celestial, nós vamos chegar à nossa pátria celestial. É no Senhor, é somente no Senhor que nós somos fortalecidos, é somente no Senhor que nós encontramos força para prosseguirmos, assim como os filhos de Corá, que é o autor do Salmo 84, diz no verso 5, olha que tremendo: felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Para um pouco para pensar. Quem busca, encontra. É por isso que a gente vê no Salmo: felizes os que em ti encontram a sua força, felizes os que buscam ao Senhor. Quando passarmos no vale de Baca, nós precisamos ter esperança. Nós não estamos só. O Senhor, Ele nos ajuda a não desfalecermos. Ele nos ajuda a passarmos por este vale. O Vale de Baca é lugar de passagem, não é lugar de moradia, é um momento e a gente chega na vitória prometida por Deus. Precisamos confiar no Senhor, a vitória vem dele. Precisamos enxergar pelos olhos da fé o invisível. Salmo, no número 84, verso 6, ele nos mostra muito claramente, eu já li várias vezes hoje esse versículo para você, para que você entenda. Ao atravessar, você vai atravessar o vale de lágrimas de Baca, porque é o Senhor que vai te conduzir, é o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te dar vitória, e nesse vale de Baca, você vai conseguir passar com a misericórdia do Senhor. Você não vai desfalecer no vale, mas você vai ser abençoado por Deus. Muitos, ao passarem pelo vale de Baca, eles fazem dessa travessia lamentações, choros, eles fazem lágrimas, mas quando nós confiamos nas promessas do Senhor, nós podemos chorar, nós podemos sim passar no sofrimento, mas a gente vê que nós fazemos dele um lugar de esperança, porque nós temos um porto seguro, nós temos um Deus maravilhoso que não nos deixa só. O nosso Deus, ele nos ajuda a atravessar, e ainda a promessa dele, e ele nos cobre de bênçãos. Paulo fala em 2 Coríntios 4:17, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. O bálsamo que as árvores vertiam trazia consolo, trazia conforto para aqueles peregrinos. Era um cheiro gostoso, era um cheiro suave. Assim como nós somos,
o bom perfume de Cristo, porque nós temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos consola, o Espírito Santo de Deus, ele verte o bálsamo sobre nós, nos fortalece. Nós precisamos nos fortalecer através da palavra, através da intimidade com Deus, através da oração. Nós somos sustentados nesta longa caminhada. Nós vamos ver que quando nós passamos pelo vale de Baca, nós temos a promessa do Senhor. No vale de Baca precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar no Senhor, nós precisamos nos lembrar que tem um tempo determinado. Esse tempo pode ser longo, mas não estamos só. Esse tempo pode ser longo, mas não é para sempre. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Transforme em bênção, trazendo à memória o que te traz esperança. Não passe pelo vale de Baca confiando em sua própria força. Lembre-se que você não passa só, se fortaleça no Senhor. Eu vou concluir este estudo com o Salmo 84, mas na versão da Bíblia Viva. Salmo 84, verso 5 ao verso 7. Presta atenção, medita nesta palavra, olha como começa, como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Nós vencemos não é pela nossa força, mas nós vencemos pela força do Senhor. Continuando o versículo, e resolve em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Essas pessoas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus, vão sempre ao templo em Sião para adorar ao Senhor. Que versículo tremendo! Medita na palavra de Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.